Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse Evangelho no Lar, dia 10 de julho de 2025, sobre as vibrações de Bezerra de Menezes, com a prece do Pai Nosso. Vamos iniciar, então. Espero que você já esteja com a sua água preparada. Se você não tiver, você pode, mentalizar. E vamos iniciar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. O Cristo nos deixou os sinais. Na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada, nós vamos de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. Se a conexão cair, fiquem na vibração. Vamos com bastante tranquilidade, tá, gente? Vamos com bastante calma, tá? O título é Predição da Ruína de Jerusalém. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos esses edifícios? Eu não vou poder responder, porque eu estou focado agora, desculpa, eu estou focado na leitura sagrada, tá? Vou parar, vamos fazer a coisa certa. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Meu áudio está chegando direitinho para vocês? Se puder responder no chat, eu agradeço. Meu áudio chega direitinho, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Meu áudio chega direitinho para vocês? Ok. Obrigado, gente. Eu vou dar sequência aqui, tá? Ave Maria, cheia. Jesus, porém, respondeu-lhes: Vedes todos estes edifícios? Vedes, não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Percebo que nessa parte aqui os discípulos não perguntaram nada para ele, né? Só mostraram para ele os edifícios, né? As construções. E ele já afirma, né? Em verdade vos declaro, não ficará pedra sobre pedra. Continuando. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, ou seja, só os discípulos e Jesus, perguntaram-lhe: Quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua volta
e do fim do mundo. Então, os discípulos ficaram tão impressionados com aquilo que ele disse, e quando eles tiveram aquele momento ali, como se diz, um reservado com ele, perguntaram, né, quando que isso vai acontecer? Que impactou eles, né? Respondeu-lhes Jesus: Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ou seja, muitos irão fazer os prodígios. E o próprio Cristo disse que, está em Apocalipse lá também, que muita internet, né, em tempos na internet, as pessoas que se dizem da fé, se a gente parar, a gente assim com coisas simples, imagina quando o anticristo e outros chegarem, né? E seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras, continuando. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça. Então ali o Cristo ele já afirma, né, que isso não perturbe, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Aí entra as hecatombes, tudo que a gente já sabe, né? Tudo isto será apenas o início das dores. Então, sereis entregues aos tormentos. Matarão-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Ou seja, aqui o Cristo já começa a trazer para os seus discípulos ali, que eles perguntaram, então ele trouxe a resposta para eles, né? Ele começa a dar detalhes da perseguição, das questão do ódio das nações por aqueles que são cristãos, e daí por diante. Eu faço um link disso com essa perseguição que a gente está vendo, um exemplo real das mídias sociais aí no Brasil, mas no sentido também de que isso é o início, né? Daqui a pouco isso ganha uma nova escala, isso acelera, infelizmente, né? Ou seja, está nas escrituras. Ninguém queria que isso acontecesse, mas poderia ser evitado? Poderia ser evitado, mas o homem estragou tudo, né? Muitos sucumbirão, ou seja, muitos vão cair. Muitos que se acham que estão firmes, que vão dar conta, que são fortes, né? Continuando. Trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Aí entra as decepções, né? Que vai ter muita traição, muito ódio, por várias questões. Posso abrir uma. Aquele parente que vai entregar o outro parente que não tomou vacina. Desculpa, mas o termo é esse. Ou seja, em cima do dinheiro, a partir do momento que você apontar pessoas que não estiverem com a marca, o pessoal está esperando o chip, a marca da besta chegar. Já está aí. Já está em 2/3 da população, conforme a gente já ouviu também. Então vai ter a traição agora. Por quê? Ah, na minha família tem um pessoal lá que mora em tal bairro, ali eles não têm o passaporte, não. Eles são contra isso. As trevas vão.
mexer com essas pessoas. Bom, palavras do Cristo, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso, a iniquidade é a falta de fé. Aí você pensa, mas as pessoas não têm fé. É que vai piorar, porque tanta coisa vai acontecer e vai mexer tanto com a cabeça das pessoas que só aqueles que acreditarem, que seguirem firmes, vão estar dentro da sintonia com a fé. Infelizmente, essa é a verdade. Nós teremos muitos motivos, né? É onde a gente ouve que, e está nas escrituras também, que a nossa fé vai ser testada como ouro e prata. Então, antes do progresso crescente da iniquidade, ou seja, a falta de fé vai crescer, a caridade de muita esfriará. Irmão Bezerra de Menezes não tem falado tanto nos últimos meses que a fraternidade é essencial. O outro grande brasileiro não diz que se o Brasil não for fraterno, o Brasil corre o risco de se prejudicar? Porque a verdade, gente, é que tudo depende de nós. Se nós não fizermos a nossa parte, o povo não se unir, a coisa não muda. Se você olhar e colocar os pés no chão, a verdade é essa, né? E enquanto do outro lado, as coisas vão só aumentando, é perseguição. Agora vem todos esses problemas na parte econômica, que saberíamos que a partir do meio do ano, a parte econômica barra financeira ia apertar. E no meio disso, a caridade de muitos vai esfriar. Por quê? Uma pessoa sem fé, ela não vai ter o coração para ajudar alguém, para fazer a caridade. Uma pessoa sem condições, eu falo nesse momento condições financeiras, ela não vai conseguir ajudar. Por quê? Como que ela vai fazer caridade se ela precisa do benefício, do dinheiro? Mas se ela não tem acesso ao benefício, ou ela perdeu o emprego por questões econômicas, conforme a gente está caminhando para um cenário delicadíssimo, né? Os próprios economistas têm falado sobre isso, então vai esfriar. As pessoas vão desanimar, vão se abater. Por isso que Nossa Senhora pediu que era necessário que estivéssemos unidos para conversar, para entender e nos ajudarmos, né? Continuando. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando ele fala aqui perseverar até o fim é até o fim das dores. Não é o fim do mundo, é o fim das dores. Aquele que perseverar vai ser salvo, é o mérito, é o seu esforço, é o seu empenho, vai ser salvo. Eles não vão nos abandonar, mas a gente vai ter que se esforçar. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Ou seja, como que hoje o evangelho pode chegar no mundo inteiro ao mesmo tempo? O que a gente está fazendo aqui agora? Pela internet. Então, não tem um outro meio tão rápido e eficaz atualmente que você consegue levar a mensagem do Cristo, de Jesus, de Maria, ao mundo todo. O único meio que nós temos hoje é a internet. Isso já está acontecendo, só que a palavra do Cristo não vai mais a outros lugares porque as pessoas não têm interesse em levar a mensagem do Cristo. Então, este evangelho ele vai ser pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações e então chegará ao fim. Ou seja, quando o evangelho estiver sendo levado pela internet, que é o recurso de chegar a todos no mundo inteiro, os detalhes das questões finais dos acontecimentos chegam. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, lá no capítulo 9, Daniel 9, quem estuda aí, ó, quem está com caderninho, que eu sei que tem gente com caderninho, Daniel 9, a desolação do lugar santo, o nosso corpo. O que a gente tem feito com o nosso corpo hoje? Prostituição, mutilações e outras coisas que não dá para falar aqui, né? Pois é.
Nesse caso, então, os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa, não desça para tomar o que está em sua casa. Essa questão de você estar no terraço da casa e não descer é simbólico, explicando para você não voltar atrás. Aquilo que você está fazendo, continue, não volta, senão você vai se perder. Ah, eu tenho que voltar lá para pegar isso. Há quanto tempo você está sendo avisado? Não volta, não é para voltar, não é para voltar. Vá com aquilo que você tenha contigo, não se apega aos materiais. E aquele que está no campo, não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Só essa frase aqui, das mulheres grávidas, já vale uma palestra. Em outro momento eu explico isso aqui com calma. Mas está ligado às crianças, tá? E aos ataques obsessivos. Rogai para que vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado. Por que no inverno? Vocês se lembram da mineira glacial? Como é que você consegue caminhar, andar muito no frio? Nós não fomos sugeridos para a gente cuidar dos ossos, cuidar das nossas pernas, das articulações do joelho? Pois bem, o que que mais cria dor no joelho além de inflamações? Se você tem inflamação, você sabe como cuidar. Agora, além de inflamação ou sem inflamação, o que que causa dor? O frio. Então aqui ele vem indicando, né, para que rogai, para que a vossa fuga, ou seja, quando você estiver se movendo para algum lugar, não seja no inverno. E que também não seja no dia de no dia de sábado, que é dia santo, né? Dia do Senhor. Até porque tem coisas que vão acontecer em sábado, tem coisas que vão acontecer em domingo. Por exemplo, 27/6/2027 vai dar no domingo. Segue a leitura. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, e nem jamais será. Então aqui Jesus já traz esse detalhe de que tanta coisa acontecendo, né? Que não vai ser, nunca teve algo dessa forma. Continuando. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. É o aceleramento. Senão muitos iriam e podem se perder, né? Até os escolhidos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-o acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir. Então, gente, é aquilo que a gente falou, né? Implante de chip e outras coisas, sem ser da área da tecnologia, porque na hora que o anticristo aparecer, ele vai fazer tanta coisa. Se hoje, né, como se diz, né, os fingidores de seres de luz, é um tal de The King, The Power, acreditando, um monte de gente acreditando. Imagina quando o anticristo, que foi citado por Jesus, vier, então, quantos vão se perder? Até porque a situação vai estar complicada, né? Então as pessoas vão achar que, como diz o outro grande brasileiro, faça o que é certo, não faça o que é fácil. Estou entendendo? Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, e ele está no deserto, não saiais. Ou, lá está ele em casa, não o creiais. Ou seja, não é para acreditar que o Cristo está aqui ou o Cristo está lá. Por quê? Porque como relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, muitas das coisas vão acontecer do ponto de vista que aqueles que forem mornos, eles vão perecer, eles vão cair. E ele vai ter um abutre.
Ou seja, os animais vão mostrar aonde vão ter as pessoas fracas na fé e aquelas que estarão também no seu processo de desligamento, de desligamento. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências do céu serão abaladas. Cairão as estrelas, são os astros, né? Tudo que a gente sabe, meteoros e etc, né? As potências do céu serão abaladas. Vocês viram o que aconteceu essa semana com os anéis de Saturno, que a ciência já está falando? Com esse grande objeto de mais de 20 quilômetros que até a NASA está assustada, o que está acontecendo? Então, as potências celestes sendo abaladas são os grandes planetas. O Sol está sendo mexido, causando as explosões solares. A Lua está mudando o seu posicionamento. Isso são os astros. Então, aqui ele se colocou de potências celestes abaladas, né? O processo do Sol e da Lua está ligado a Nibiru. Isso aí é cíclico, não tem como, né? Todos já conhecem. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem vai ser uma grande cruz vermelha. Você pode pesquisar mais sobre isso. Eu já falei sobre isso, sobre o estudo dos 3 dias de escuridões. E essa grande cruz vermelha, ela aparece anunciando o final dos dias de trevas, né? Porque nós já entramos naqueles meses, né? Nos 42 meses dos dias de escuridão, que termina com os 3 dias finais. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória e majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Concluindo o que o Mestre Jesus trouxe na resposta aos apóstolos. Compreendei isto pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isto, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. São sinais, né? Prestar atenção nos sinais. Como nosso irmão sempre diz, nós não damos data, mas nós aprendemos com a espiritualidade a prestar atenção nos sinais. O Cristo não deu data, mas ele deu detalhes dos sinais da sua volta. É isso que a gente tem que ter em mente. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que isto tudo aconteça. Então, meus irmãos, tudo acontece nesta geração, conosco. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E nós aprendemos, muitos de nós, eu falo por mim nesse momento, que Noé construiu uma arca só para colocar animais. Que coisa, né? Até nisso a história foi alterada. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Lembrando que hoje, respeitosamente, todos nós que sintonizamos com a Escritura Sagrada, que procuramos entender, fortalecer a nossa fé nas mensagens do Cristo Jesus, hoje nós defendemos e muitos de nós, dentro de famílias, conhecidos, ambientes de trabalho, a gente sempre tenta passar uma mensagem sucinta para tentar alertar os irmãos, o despertar deles. Hoje, a gente faz isso. Lá atrás, a gente ria, a gente comia, a gente bebia, a gente se dava em casamento. Mas graças a Deus, graças à misericórdia do Cristo, hoje a gente está aqui unido,
na sintonia com a Mãe Santíssima e com Cristo, esforçando o máximo, sendo um deboche, servindo de chacota para muitos. Faz parte de um processo evolutivo. Estamos colhendo, graças a Deus, e que possamos plantar sementes melhores. Assim será também a volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. São os desencarnes, né? 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra deixada. Tomada é o desligamento, deixada é aquela que vai ficar. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que, se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Então não tem data. O objetivo é trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa união, trabalhar a nossa reforma íntima, a evolução particular de cada um de nós, sem depender de ninguém, dentro da sua fé, da sua religião, não tem problemas. Mas faça por você. Fortaleça a sua fé nos seus projetos, nos seus estudos, para a sua saúde, para a tua vida, para a sua família. Sempre procure fazer dentro das suas possibilidades. Mas quando chega no limite, que você não pode infringir o livre-arbítrio, não queira forçar ninguém a nada. Isso pode virar contra cada um de nós. Uma das piores dores que um espírito tem quando ele volta para a pátria espiritual é a dor de quando ele abre a mochila dele e ele vê que ele ainda tem um monte de mágoa, que ele tem um monte de ressentimento, que ele não pediu perdão, ele estava lá frente a frente e não pediu perdão, ou não perdoou. Isso é uma das piores dores, só perde para a dor daquele que comete, que tira a sua própria vida, né? Não vou falar a palavra aqui para não ficar pesado. Então que a gente possa refletir um pouquinho com esses sinais que nosso Mestre Jesus respondeu na pergunta, nessa conversa dele com os discípulos, e muitos desses sinais a gente já está vendo eles iniciarem diante dos nossos olhos. Naquela época, meus irmãos, falo para vocês com todo respeito, nós não estávamos nem aí para essas coisas. E o velho Noé lá estava. Hoje a gente sente falta do velho Noé, quando ele fica uma semana afastado das telas. E as mensagens do velho Noé são tão importantes para nós como acalento, como apoio, como conhecimento, como estudo. Não é assim? Como que é maravilhosa a misericórdia divina, porque hoje estamos todos unidos em prol de um único objetivo, da nossa evolução, da nossa fé, para seguirmos sempre, para sermos seres melhores. Vale a reflexão. Por que isso? Porque estamos num momento bem delicado. Uma semana que o velho Noé está colocando as coisas em dia, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Para quem nunca tirou férias, muita coisa vai mudar. E nós seguimos fortalecendo a nossa fé, porque vai ser necessário mudar. A gente tem que estar protegido com tudo que está chegando. Entenderam? Então agora nós vamos fazer a nossa prece, agradecidos à Mãe Santíssima, a oportunidade da espiritualidade dessa noite, falar um pouquinho sobre os sinais da vinda do Cristo e poder também fortalecer a nossa fé nesses momentos da união do Evangelho do Lar. Rogamos a Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora da Cabeça, a Nossa Senhora da Saúde, enfim, a todas essas representações de Maria Santíssima. Nós rogamos a ela
que possam fluidificar nossas águas, nossos sentimentos e pensamentos, que cure as feridas emocionais, mentais, espirituais e físicas dos nossos corpos. Dê-nos a força, o discernimento, a sabedoria verdadeira, sabedoria real para saber lidar com as questões. Que nossos anjos da guarda possam colocar os fluidos que precisamos em nossas águas, que nossos lares sejam imantados, protegidos, energizados com a energia e a vibração do nosso Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, que assim seja. Algumas pessoas estão com entes queridos assistindo esse evangelho, desencarnados, tá? Oração dos antepassados. Mãe Maria, Mãe de todos, Mãe da vida, na qualidade de seus filhos e também filhos de Deus, nós lhe pedimos que derrame suas bênçãos e graças em todos aqueles que deram origem à nossa família, liberta-nos e desfazendo todo o mal hereditário que pesa sobre nós. Desfaça toda aliança, todo ciclo vicioso de nossos antepassados que eles contraíram no mal. Violências, guerras, mortes súbitas, assassinatos, doenças do mal, dores e sofrimentos, compulsões ou vícios. Ó Mãe cheia de graça, anule agora toda a vibração maléfica que viemos herdando de geração em geração ao longo dos tempos. Que os nossos ancestrais sejam perdoados, que eles sejam livres para te servirem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces? Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Salve São Bento. Concluindo, no próximo sábado, aos que desejarem, atendimento espiritual, conforme todos já estão cientes, no TEM São José, a partir das 9 horas até as 2 horas da tarde, com as energias dos ciganos espirituais. A energia está maravilhosa. Está tudo preparado já. A energia está bem diferente. Vocês vão perceber. Estava bom, ficou melhor ainda, graças a Deus. Por que disso? Porque o vento sul está chegando. E o próximo estado é o estado da Santa Catarina. Que assim seja e assim será. Porque nós estamos aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E que Mãe Santíssima abençoe todos vocês e seus lares. E todos os seus familiares. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado, gente.